Olá, turma, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Responde Aí, onde a gente vai buscar responder alguns exercícios da internet, alguns exercícios de vocês. Então vamos lá. O problema diz o seguinte: um átomo é constituído de 18 elétrons, 19 prótons e 20 nêutrons. Dê o número atômico, o número de massa e identifique se ele é ou não um íon, dando o seu tipo, ok? Então vamos verificar o seguinte. Primeira coisa, se a gente pega o número atômico, como é que a gente encontra esse número atômico? Aqui eu coloquei uma tabelinha simples, né, de apenas 3 elementos para a gente ter uma noção. Eu peguei aqui o hidrogênio, o oxigênio e o carbono. Aqui, o Z significa o número atômico, o P, o número de prótons. Então vamos olhar. O hidrogênio, o número atômico dele é 1 e o número de prótons é 1. O oxigênio, o número de atômico é 8 e o número de prótons 8. Para o carbono, o número atômico é 6 e o número de prótons 6. Então veja que o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Então dessa forma, né, a gente consegue ver que é assim que a gente encontra o número atômico. Basta saber o número de prótons e ele vai ser o número atômico, ok? É bem simplesinho. O problema deu para a gente o número de prótons, então a gente já consegue encontrar o número atômico. Agora o número de massa, né, como é que a gente encontra isso? Ele é representado por essa letra A, onde aqui a gente tem o número de nêutrons e aqui o número de prótons. Então, como é que a gente encontra o número de massa? Bem simples, só somar os dois. Então, dado o número de nêutrons, dado o número de prótons, eu somo os dois e eu tenho o meu número de massa. Também bem tranquilinho, só somar, né? E aqui, para dizer se ele é um cátion, se ele é um íon, o que, que ele é, a gente precisa lembrar o que é isso. Então, a gente tem átomos, né? Vou pegar o exemplo do hidrogênio, que ele tem um próton e um elétron. Veja que esse é o estado neutro dele, né? 1 para 1. Os átomos, no seu estado neutro, ele vai ser dado dessa forma, sempre de 1 para 1. Então, se ele tiver 2 prótons, ele vai ter 2 elétrons. Se ele tiver 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons e assim por diante, ok? E sempre que ele tiver essa configuração que o número de prótons é igual ao número de nêutrons, desculpa, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ele vai estar ali no seu estado padrão, no estado neutro e tudo mais. Ele não vai ser um íon. Quando ele vai ser um íon? Quando o número de elétrons e de prótons são diferentes. Só que aí a gente tem duas possibilidades. Uma é de ele ser um ânion e a outra é de ele ser um cátion. Então, como eu identifico qual é o tipo dele? A gente olha o seguinte, veja aqui, ó, por exemplo, eu tenho o átomo de hidrogênio e eu adicionei mais um elétron, né? Ó, é o mesmo aqui, só coloquei mais um elétron. Então, nesse caso, eu tenho 2 elétrons e um único próton. Então, eu tenho mais elétrons do que prótons, né? E quando eu tenho essa situação, eu vou ter um ânion. No caso do cátion, ó, ele tinha um elétronzinho aqui, chutei ele, tirei ele. Então, ele ficou sem elétrons. Quando Ou seja, o número de elétrons é menor que o número de cátions. Dessa forma, desculpa, o número de elétrons é menor que o número de prótons. Dessa forma, ele forma um cátion. Então, de novo, neutro, né? Para ele não ser, ele não é um íon nada, ele está ali no seu estado padrão, no seu estado neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. No ânion, que já é um íon, tá? De novo, o íon é ânion ou cátion. O número de elétrons é maior que o número de prótons, né? Ó, esse Ezinho com um menuzinho aqui é os elétrons, né? E no cátions, o número de elétrons é menor que o número de prótons, ok? Então, tendo isso em mente, tendo todas essas informações em mente, a gente já pode resolver nosso problema. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele pede é o número atômico. Então, como a gente viu, o número atômico ele vai ser igual a quem? Vai ser igual ao número de prótons, né? Nesse caso, ó, eu tenho 19 prótons. Então, meu número atômico é o 19, ok? Já identificamos ali. Aí, a segunda coisa que ele pede pra gente é o número de massa. O número de massa, a gente viu que é o número de nêutrons mais o número de prótons. Qual que é o número de nêutrons? Ele dá aqui, ó, 20 mais o número de prótons, 19. 20 mais 19, conta simplesinha, 39. Então tá aqui, número atômico 19, número de massa 39. Agora, falta identificar se ele é um íon ou se ele é um íon ou não, né? Então vamos lá. Ele é um íon ou não? Como é que a gente sabe? Número de elétrons 18, número de prótons 19. O número de elétrons, ó, número de elétrons é diferente do número. Tirar o hashtag. Esse hashtag significa número, tá? Mas vamos tirar ele. Então assim, o número de elétrons é diferente do número de prótons. Logo, é um íon, ok? Só que qual tipo de íon é? Vamos relembrar aqui rapidinho que a gente acabou de ver. Se o número de elétrons é maior que o número de prótons, é um ânion. Se o número de elétrons é menor que o número de prótons, é um cátion. Nesse caso, ele vai ter o quê? 19 prótons e 18 elétrons.
Veja, o número de elétrons é menor que o número de prótons, ou seja, ele é um cátion, né? Então, tá aí resolvido, ele é um íon e do tipo cátion, né? De novo, por quê? Porque o número de prótons é maior que o número de elétrons. Ou, se preferir, o número de elétrons é menor que o número de prótons, ok? Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter assistido. Dá uma olhada na playlist desses vídeos que estamos fazendo de respondendo perguntas na internet. E não esquece de curtir e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.